Eu já fiz 2 vídeos hoje sobre a reunião que aconteceu no Senado em função das queimadas e das mudanças climáticas, organizada pelo Cajuru. No primeiro, eu mostro a fala de Philip Fernside, que para mim é a referência total para a questão de conservação da Amazônia, um vídeo maravilhoso, uma fala irretocável. No segundo, eu analiso a fala de Tasso Azevedo, que eu vejo como extremamente problemática, principalmente aqueles 20 segundos finais, que ninguém entende se ele está falando de conectar os povos indígenas. 20 segundos finais. Se ele está falando de conectar os povos indígenas através de estradas, tem gente que acha que não, que ele está propondo a conexão pela internet. De toda forma, é imperdoável que um cientista faça uma fala tão ambígua nos 20 segundos finais da sua fala. E agora eu vou descambar logo para a lixeira do Senado e vou ver o que estão falando os bolsonaristas Damares Alves e o Mourão. A 4ª senadora presente já aqui há algum tempo nos acompanhando é também mulher. Nenhum senador homem aqui presente hoje. Lamento ter que falar isso aos meus colegas, mas respeito os seus compromissos. E quem está presente aqui, representando o Distrito Federal, é a nossa querida, exímia senadora Damares Alves, que deseja falar, por gentileza, é a sua vez, nessa forma que a gente intercala cada debatedor e cada senador querida Damares. Presidente, o senhor me permite falar da bancada? Claro que eu permito. É que eu tenho crises de asmas e eu não estou bem hoje, exatamente por conta de tudo que está acontecendo. Mas eu queria começar... A Damares, ela é performática, né? Então ela vem logo de verde. Cajuru fala, mais uma mulher, as mulheres preocupadas, né? E Damares está com crise de asma, então por causa de tudo que está acontecendo. As queimadas estão deixando ela com asma. Por isso que ela vai falar ali, não vai subir na... Para a minha fala, cumprimentando todos os expositores. Eles têm uma ideia de como essa sessão está sendo assistida por pessoas do Brasil inteiro. Eu me programei para chegar antes, logo no início. Eu estou vindo de uma agenda de São Carlos, São Paulo, e o nosso voo atrasou em Campinas. E foi impressionante eu ver dentro do avião as pessoas acompanhando essa audiência. Eu acompanhei muitas falas durante o voo, lá no aeroporto ainda. E é muito interessante ver a audiência, presidente. E eu quero dizer para os senhores que é realmente um dia histórico para todos nós aqui no Senado. E eu quero agradecer todos os senhores que aceitaram o convite, que estão aqui. A importância desse debate e a riqueza do conteúdo. Na verdade, vocês estão dando uma aula para o Brasil. Nós temos a... Ai, que saco, que enrolação. Vai falar sobre a importância do debate, só vai comentar o debate lá na frente, né? Mas vamos aguentar. Apresentações aqui, e os senhores sabem que as apresentações que forem exibidas vão ficar aqui no arquivo do Senado, e eu sei o número de pesquisadores, de alunos, de cientistas que vão procurar essas apresentações e ter como material de estudo, de pesquisa, inclusive para compartilhar. Muito obrigado a todos os expositores. Incrível. Vi o sacrifício de alguns. Eu acho que foi a representante do Ministério da Saúde que viajou a noite toda para estar aqui. Quero agradecer o esforço. Da Fazenda, Damares. O outro lá de Nova York. Foi da Fazenda, querida. Da Fazenda, né? O outro lá de Nova Cristina. York. Então, assim, o esforço de todos os senhores me deixa muito feliz, muito contente, e acho, presidente Cajuru, que alcançamos o objetivo proposto. Eu acho que nós já conseguimos. Se encerrasse aqui agora, a gente já conseguiu o objetivo inicial, e quero parabenizá-lo, o senhor e a Leila, pela realização deste evento. Mas estou aqui conversando com os senadores nos grupos, e eu preciso, senhores expositores, os senhores se esforçaram muito para estar aqui. Muitos senadores lamentando de não estarem aqui com a gente hoje. É uma semana típica, é uma semana complicada
complicada, porque nós estamos nas vésperas das eleições municipais, está todo mundo em suas bases, mas os gabinetes estão acompanhando ao vivo. Os assessores estão anotando tudo, estão conversando com seus senadores. Então, a ausência deles aqui não quer dizer que que é descaso ou que eles não estão interessados no assunto. Pelo contrário, é justificável. Né? Muitos estão preocupados e estão aqui falando comigo e pedindo para registrar o abraço de todos eles. Senhores, muitas pessoas perguntam por que uma senadora da área da infância está lá na Comissão do Meio Ambiente. Primeiro... em se tratando da senhora, certamente é por alguma sacanagem. Certamente para fuder melhor o meio ambiente e poder lascar com a vida das crianças do futuro, além das do presente. Porque eu sou apaixonada pela presidente da comissão. Mas segundo, senhores, que quem trabalha com criança e com mulheres precisa estar atento às mudanças climáticas. Como ministra da Mulher, eu fui desafiada para os debates, as mudanças climáticas e a relação, a influência nas mulheres. E eu tenho estudado muito sobre isso no mundo inteiro. E, ultimamente, eu tenho falado e eu tenho provocado a discussão sobre tudo que está acontecendo, as mudanças climáticas e a infância. As primeiras vítimas, as crianças. Na sequência, num país que mais de 50% dos lares são liderados por mulheres. Olha, isso aí tudo é blá, 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 tá? O que interessa é o que ela vai falar sobre expansão do agro, nova exploração de petróleo, exploração de petróleo na foz do Amazonas e obras de infraestrutura que afetam o desmatamento, como a BR-319, responsabilização de proprietários rurais. Agora, falar que criança sofre com mudança climática, é o caramba, que mulher sofre, isso aí é fácil, isso aí todo mundo fala. Neste momento, vamos aos prontos-socorros ver o que está acontecendo? As crianças com problemas respiratórios por causa de tudo que está acontecendo. Quem está lá? As mães que são líderes de família, perdendo demitidas porque passaram a noite no hospital e não conseguem chegar no trabalho no outro dia de manhã. Somos, Leila, as primeiras afetadas com as mudanças climáticas, as mães e as crianças. Então, a minha motivação de estar nessa comissão, eu tenho dito, quem ama criança não pode se afastar desse tema mais. Quem luta pela proteção de mulheres não pode se afastar deste tema. Então, senhores, acreditem, o tema ele é por demais transversal. E nós estamos encontrando muitas pessoas e muitos senadores que jamais imaginavam estar envolvidos com o tema, participando ativamente dos debates. Especificamente com relação ao fogo. Eu tenho as minhas preocupações e tenho manifestado as minhas preocupações não com a tecnicidade que os senhores trazem aqui, mas com o apelo da mãe, da mulher, com o apelo do povo lá na ponta. E a semana passada eu me manifestei, inclusive fui muito mal interpretada, da minha preocupação, especialmente com as nossas áreas indígenas. Eu trabalho com povos indígenas, todo mundo sabe disso. E nas últimas noites, senhores, eu tenho uma filha indígena. A nossa oração antes de dormir, todas as noites, nos últimos 2 meses, tem sido assim: Deus tem piedade das crianças. Ela tem que pedir para esse Deus dela ter piedade das crianças. Se ela não pedir, Deus vai ser horrível com as crianças, né? Ninguém quer saber de oração, vai para a igreja. Aí aqui é para discutir política, tá? Se você tem alguma preocupação com os povos indígenas, se manifesta contra a lei do marco temporal. Quem já esteve em áreas indígenas, quem já esteve dentro de uma maloca, nós ficamos assim, aperreadas de noite. Um incêndio numa maloca, senador Cajuru. Um incêndio, uma faísca em cima do telhado de uma maloca, especialmente o povo da minha filha, a maloca toda de palha, e a entrada da maloca é uma pequena portinha em que a gente tem que se abaixar para entrar, e as redes penduradas, às vezes 30 famílias numa maloca. Olha aí, ó, ela está atacando o modo de vida indígena. Se vivem 30 famílias numa maloca, é porque é uma maloca coletiva, tá? Não é uma casa indígena de família individual.
E viver 30 famílias numa casa indígena é bacana, tá? O problema não é a maloca, o problema é o agro, né? Tá só começando as loucuras da Damares. Um incêndio de uma maloca, eu perco quase que famílias inteiras de uma aldeia. Então, a nossa preocupação com o que está acontecendo e com os nossos povos indígenas em áreas isoladas. Olha aí, já está casando o discurso dela com o Tasso, né? Os dois preocupados com o isolamento dos indígenas. Ô Damares, se a área está isolada, tá? Se não está chegando garimpeiro, se não está chegando grileiro, né? Se não está chegando madeireiro, o índio está bem. O índio se vira bem na área isolada, tá? Você já está propondo, já está dizendo que o problema é o isolamento de indígena, né? E a semana passada eu trouxe um tema e eu quero fazer essa discussão aqui com os senhores e quero muito ajudar. Entendam, senhores, a minha preocupação é ajudar. E esse debate, ele vai trazer muitos encaminhamentos. E um dos encaminhamentos, senhores, que eu entendo, tem política pública que a gente vai ter mesmo que amarrar em forma de legislação. Porque vem um governo, faz, aí vem o outro, não dá continuidade, aí vem o outro que quer inventar a roda daquilo que já estava dando certo. Então eu acho que muito que a gente pode conduzir esse debate, presidente, é que encaminhamentos nós podemos transformar em projetos de lei, em legislação, para que venha governo, saia governo, sejam obrigados a dar continuidade. Nós temos uma legislação nova do manejo de fogo, mas eu tenho algumas preocupações, especialmente com relação ao fogo prescrito, à queima prescrita. E a semana passada... Ah, tá. A preocupação é a queima prescrita, né? Quer dizer, a queima criminosa, a queima acidental não é o problema é a queima planejada, prescrita, como diz o nome. Eu trouxe esse debate. Eu trouxe e quero muito que a gente discuta mais. Talvez para não demorar muito aqui o debate, mas eu quero ouvi-los mais sobre isso. Lá no artigo 37 da nova lei, da Lei 14.944, fala dos impedimentos da queima prescrita. A queima prescrita é aquela que é realizada por profissionais da área ambiental, como o IBAMA, né? Então, esse é o problema para Damares, né? Porque Yasuni Kalapalo, aí no começo do ano, soltou uma fake news em relação à queima prescrita. E como o bolsonarismo trabalha em cima da fake news, ela vai falar justamente da queima prescrita. Realmente, eu estou falando que essa mulher é sinistra. Mas eu vi, gente, eu estou acompanhando por trabalhar com os povos, é a mim que eles procuram no Senado, de algumas brigadas terem usado o fogo prescrito no momento que não podiam ter usado. Então, a mulher foi lá para fazer fake news, para espalhar fake news. Puta que pariu, viu? E aí eu venho com a preocupação, presidente, da formação desses brigadistas. A lei de um cadastro nacional, eu quero participar disso, eu quero ajudar com isso, porque nós tivemos no Xingu, exatamente na reserva onde tem o povo de minha filha, indígenas muito preocupados com a queima prescrita. E eu coloquei isso aqui. Eu quero ouvir os órgãos ambientais sobre a queima prescrita. Porque me parece, senhores, e aqui fica uma pergunta, se alguém quiser depois responder ou falar comigo no privado, é que em situações de extrema, como nós estamos vivendo agora, a queima prescrita não é recomendada. Mas a gente viu brigadistas em áreas indígenas usando a queima prescrita recente, enquanto alguns governos já tinham decretado o não uso da queima do fogo controlado. Então, eu manifesto a minha preocupação com a formação dos brigadistas, especialmente os voluntários lá na ponta, o número de instituições de brigadistas que tem surgido no Brasil, como nós vamos acompanhar essas instituições movidas, digo, de muita boa vontade. Todos eles movidos, eu vejo isso, do interesse de ajudar. Mas não é só com boa vontade que a gente faz um bom trabalho. Então, eu quero me colocar à disposição, tenho buscado com alguns especialistas, quem sabe, Leila, apresentar na regulamentação da lei, a
formação desses brigadistas, ou conversar com os órgãos responsáveis e focando especialmente, senhores, na queima prescrita. Estou preocupado. Nós tivemos no DF... Olha, eu sou ateu, eu não acredito nem em Deus, nem em diabo, mas essa mulher, ela é o próprio demônio encarnado, tá? Ela vai na discussão das queimadas para detonar a queima prescrita, né? O Brasil queimando fogo por falta de ação. A queima prescrita é a ação para evitar incêndios maiores. E ela vai atacar justamente isso. A mulher é maligna. Semana passada, a prisão de um brigadista, agora eu já sei que é um brigadista voluntário, em que ele estava usando a queima prescrita, porque era a arma mais poderosa que ele tinha. Eu entendo até que ele queria fazer o controle. Estou com algumas outras imagens também, que estão sendo investigadas, mas esse assunto precisa ser colocado na pauta, especialmente, presidente, lá na escola, conversando com os meninos, lá nas regiões mais isoladas, conversando com os povos tradicionais, o que é, o que não é a queima prescrita, quando pode, quando não pode. Então, eu estou aqui realmente com muita boa vontade para ajudar. E quando eu vi o presidente também, eu acho que um dos nossos expositores do INPE, falando de orçamento. E aí, Leila, foi o nosso último debate na comissão. Não tem enfrentamento ao fogo sem dinheiro. Bobagem, bobagem. Claro que tem enfrentamento ao fogo sem dinheiro. Para começar, não construindo a BR-319. Também responsabilizando os proprietários rurais que tacam fogo nas suas propriedades ou que deixam elas tão inflamáveis, né? Fazem um manejo da terra tão inflamável, deixa ela tão inflamável que ela queima facilmente. Responsabilize essas pessoas, confisca a terra deles, você não gasta R$1 com isso, né? Inclusive você pode ganhar cobrando multas. Então é bobagem dizer que não há enfrentamento ao fogo sem dinheiro. Não tem preservação de meio ambiente sem dinheiro. E a gente vai ter que fazer essa conversa aqui entre nós. Nós vamos ter sim que ir lá povoar a comissão de orçamento. Nós recebi um relatório esses dias do número de emendas de parlamentares para a área de meio ambiente. Vamos ter que conversar, talvez fazer uma questão cultural aqui dentro, presidente, convencer os colegas sobre a importância da gente investir na área. Então, eu também me coloco à disposição, Leila, de você e do presidente Cajuru, da gente conversar sobre o orçamento. Ou a gente investe, ou a gente investe. Quando eu vi o INPE mostrar os nossos satélites, que são exemplos para o mundo, ou a gente investe, ou a gente investe. Então, eu acho que a gente vai sair daqui hoje com excelentes encaminhamentos e acho que esse é um tema, a Leila fez um apelo numa das reuniões que comoveu o Brasil, que a gente tem que afastar, sim, os debates políticos, as brigas políticas, e eu estou me afastando, Leila, estou ouvindo o seu apelo, tá? Que se afastando, essa mulher acorda e toma política no café da manhã, no almoço e no jantar. E caga a política de noite. E aí, tá, tudo bem, pedir orçamento é ótimo, né? Agora, a principal parte da fala dela foi essa fake news aí sobre o fogo controlado. A gente tem que afastar sim, a gente tem que estar todo mundo unido, porque olha como eu estou hoje. Esse papo de todo mundo unido é a maior caô, considerando que ela está falando num congresso que está totalmente dominado pelo agro, e que está atacando fogo em tudo, né? Então isso é estratégia de distração, né? Porque o certo era agora a gente estar atacando o Senado e a Câmara por conta do desmonte que eles estão fazendo da legislação ambiental, mas não, ela fala em todo mundo unido para fingir que o fenômeno das queimadas é algo natural, ou no máximo ligado ao aquecimento global, mas que não tem nada a ver com aquelas pessoas daquelas casas. Se eu estou aqui no centro do Brasil, passando tão mal, eu quero que vocês imaginem como estão as minhas crianças lá na Amazônia, lá no Nordeste, lá nas regiões mais isoladas, e que Deus nos dê sabedoria, senhores, Deus nos dê discernimento. Nós temos um país para cuidar. E
esse debate aqui mostra que os senadores estão muito preocupados e querem, junto com vocês, encontrar respostas. Muito obrigado por estarem aqui com a gente. É para nós aqui. É um dia muito especial, muito especial. Poderíamos ter colocado outro dia esse debate, quando tivesse todo mundo aqui, mas a gente tem pressa. O Brasil tem pressa, então hoje é, de fato, este é o melhor dia para a gente discutir. Parabéns, Leila, parabéns, presidente, vamos embora. E eu fico à disposição de todos os senhores. Obrigada, presidente. É isso. Então, de concreto, o que a gente viu aí foi só a fake news contra o pessoal que faz o incêndio controlado, né, o manejo do fogo. Agora vamos partir para o Mourão. Ganhei uma aposta da minha assessora Simone. Aproveitando o nome Yara Vasco, porque eu vou falar de um vascaíno, eu comentei com ela, vamos apostar um vinho? Se chegar um senador homem neste debate hoje, eu garanto a você que será ele. E é exatamente ele quem está aqui e vai fazer o uso da palavra, esse homem público acima de todas as médias, de uma sensatez abissal. Eu o trato respeitosamente como meu ídolo e nem chamo o de vice-presidente. Para vocês verem como esse debate é sinistro, né? O Cajuru diz que o Mourão é o ídolo dele. E quem é o ídolo do Mourão? É o torturador Brilhante Ustra, né? Então, estamos perdidos. E sim de presidente, o gaúcho que representa o Rio Grande do Sul nesse Senado Federal, General Hamilton Mourão, com a palavra, e desculpe lembrar do seu Vasco. Na tribuna, por fineza. Aí ele fala, quer me derrubar, né, Cajuru? Todo imbecil gosta dessa técnica de fazer uma piadinha de futebol no meio de um debate sério para descontrair, né? Porque... Rapidamente, ele é rubro-negro apaixonado. E rapidamente cumprimentar os senadores do Rio Grande do Sul. Eu e Cajuru tivemos uma diligência, né? Que fomos ao Rio Grande do Sul, e o que mais me impressionou foi a união dos senadores independentes do campo, Paim, Mourão, Irineu, junto com Reis, fazendo um trabalho belíssimo em prol ao estado do Rio Grande do Sul, que aos poucos, né, Mourão, mesmo apesar de hoje a gente não tem uma boa notícia com relação às chuvas, às tempestades e ventos, mas chovendo. É um povo muito valente, viu? Foi encantador e muito aprendizado naquelas diligências que nós fomos com vocês. Isso, eu e Cajuru. É verdade. E só lembrando que o general Hamilton Mourão, senador, é o mais objetivo dos 81. Ele nunca fala por 10 minutos. Ele fala 5, 6, portanto, ele nunca ouviu a campainha nessa casa que hoje eu a retirei, general. Portanto, se o senhor quiser falar um pouco mais, fique à vontade, por fineza. Quem fala demais dá bom dia cachorro, Cajuru. Bom, senador Cajuru, aqui eu cumprimento por esta sessão, que é extremamente significativa no momento que nós estamos vivendo aqui no Brasil, na companhia da nossa senadora Leila, presidente da Comissão de Meio Ambiente, que em todos os momentos tem sido uma pessoa devidamente comprometida com a causa ambiental aqui no nosso país. E cumprimento a todas as senhoras e senhores, acompanhei parte dos debatedores e debatedoras que falaram e que me antecederam. Queria deixar claro aqui, meu caro amigo Cajuru, e para todo o Brasil, que nas últimas semanas, né, todas as regiões do país nos deixaram convivendo com uma realidade que pode parecer nova, mas ela não é. Os eventos climáticos extremos, eles vêm se sucedendo e fazem com que hoje a paisagem diária de norte a sul, de leste a oeste, está caracterizada por um céu encoberto de fumaça, com fuligem tóxica que se acumula pelas ruas. Todos eles falam contra a fumaça, afinal ninguém defende a fumaça, né? O que eles defendem é o agro, a exploração de petróleo e etc. E o novo negacionismo climático não é aquele que não reconhece as mudanças climáticas, né? É aquele que diz que você pode asfaltar a BR-319, que tudo bem, que você pode explorar madeira, que tudo bem, que você pode ter expansão do agro, que tudo bem. E um ar pesado, poluído, pleno de resíduos sólidos e com um odor insalubre, e dificultando
não é, a vida de todos nós. Essa tragédia ambiental não cessa e foi, vamos dizer assim, teve a contribuição desse período duro de seca que nós estamos vivendo, que tem levado a racionamento de água, perda de... Olha aí, já está naturalizando a tragédia das queimadas. Não, a culpa não é da seca. A seca favorece, tá? Mas a culpa é do agro. A culpa é de quem está atacando fogo. É dos bolsonaristas que estão atacando fogo. E dos petistas também, que tem a ideologia de expansão do agro e de expansão da infraestrutura, das fazendas e etc. Lavouras, e aumenta a cada dia a destruição dos nossos biomas. O Brasil é um dos raros países do mundo que tem 5 biomas. E nós temos que nos orgulhar disso. Então, bobagem, se orgulhar que tem 5 biomas. Agora vai se orgulhar que tem um oceano, vai se orgulhar que tem o quê? Ah, porra, por que você vai se orgulhar que tem 5 biomas? A gente está destruindo esses 5 biomas. não podemos mais esperar. A gente não pode mais ser surpreendido anualmente com tragédias dessa natureza. É inquestionável que o planeta vive uma fase em que os efeitos das mudanças climáticas, são sentidos de forma cada vez mais aguda. E vemos e sentimos e assistimos enchente, seca, tudo que tem direito, como a Lela se referiu agora há pouco, do que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, e hoje estamos tendo novamente chuvas fortes na região. Eu queria lembrar aqui que o governo que eu servi, tão constantemente bombardeado por celebridades do ambientalismo, que agora eu não vi falar, eu não vi onde é que estava o Macron, onde é que estava o DiCaprio, onde é que estava a Greta. Ah, bandido, olha só. Sim, e pior que ele tem razão. As pessoas precisam cobrar mais do governo Lula, tá? Então isso aí é a nova cartada da direita, né? E o pior é que o bicho tem razão, tá? Então a gente tem que olhar, muitas vezes, coisas que acontecem e que nós somos torpedeados por gente que não conhece a realidade do nosso país. Todo mundo sabe que esse cara é um escroto, né? Defensor de garimpeiro e participou da farsa que foi o ataque, que foi a atuação do Exército em relação ao desmatamento da Amazônia no governo Bolsonaro. É um escroto da pior espécie, né? E essa coisa de desqualificar a opinião de estrangeiros dizendo que não conhece a realidade do país é uma palhaçada. Aí se vem alguém de São Paulo, do Rio, falar do desmatamento da Amazônia, ele também não conhece a realidade. Só quem conhece a realidade é ele ali, né? Então eu destaco que eu fui presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, hoje desativado. Então quando eu vi que tem sala de situação, com os ministérios integrados, tudo isso nós estávamos fazendo. Estava fazendo tão bem que levaram a Amazônia para os maiores índices de desmatamento possíveis, né? E agora o governo Lula conseguiu baixar 50% em relação àquele nível desse governo bandido, do qual você era vice-presidente, e Lula está comemorando de ter retido essa redução de 50%. Então, é uma merda, tá? São os bandidões do Bolsonaro contra os bandidinhos do Lula. Fizemos 3 grandes operações conjuntas de combate aos ilícitos ambientais, e lá estava o ICMBio, o IBAMA, as Forças Armadas, as polícias estaduais, as polícias da União e outros órgãos estaduais, todos trabalhando junto para tentar impedir, que esses desastres acontecerem. Eu não quero aqui ser o arpão, o acusador, porque eu vi aqui alguns dos debatedores que me antecederam, que eram dos críticos mais contumazes que eu tinha. E que aqui estavam choramingando, é difícil transportar brigadista, é difícil treinar, recrutar. É difícil, porque a gente tem que se planejar. Então agora que eles estão do outro lado do balcão, quando era estilingue era fácil, agora viraram vidraça. E pior que o filho da puta tem razão. O governo Bolsonaro fez de tudo para acabar com a floresta amazônica. São os bandidos terríveis. Agora Lula não fez a ação necessária para tirar, para desmontar o esquema de bandidagem de Bolsonaro. Deixou rolar, deixou o agro deitar e rolar.
Mas eu não quero aqui ser estilingue, Cajuru, Leila. Eu quero aqui ser alguém que está para cooperar na busca da solução, por conhecer o problema, por ter visto, tratado e pelejado, por ter vivido na Amazônia. E não é viver na Amazônia de ir lá em Manaus e dar um adeus para todo mundo. É ter vivido na Amazônia profunda, onde a gente só chega de barco ou de avião. Essa é a realidade que tem que ser compreendida por todos, que entende as distâncias envolvidas. Quando se fala de uma queimada lá no norte do Mato Grosso, a distância de Cuiabá para lá é a mesma distância daqui de Brasília para o Rio de Janeiro. Então, as pessoas desconhecem isso. A realidade... Isso é tudo papo furado, que dá para saber a localização da queimada em tempo real e responsabilizar o dono da terra. Isso quando a pessoa não é nem dono, às vezes é um grileiro. E você tem então que ir lá e prender quem está em cima da terra. A amplitude do nosso país. E também me surpreendeu, né, a ação do ministro do STF, que era ministro da Justiça, e que disse que tinha um plano que ia instalar 34 bases na Amazônia. Cajuru ganha uma passagem para Pyongyang. Quem descobrir onde é que está esse plano, né, e como é que ele vai instalar essas 34 bases lá. Passagem para Pyongyang, né? Tá chamando o cara tá chamando Flávio Dino de comunista, né? De comunista não tem nada, né? E agora de fato, os planos são todos muito obscuros, ninguém entende nada do que o governo quer dizer, né? Se o plano fosse mais transparente, mais claramente discutido, o Mourão não podia vir com esse papo mole. Agora ele está dando ordem para todo mundo. Então o que eu alerto aqui, minha gente? Não adianta procurar culpado. Quem é que tacou fogo, quem é que não tacou fogo? Ah, filho da puta, não adianta procurar culpado. Claro, que nem a Damares. A Damares queria a união de todo mundo, enquanto a gente sabe que não tem como ter união com o agro que tá atacando fogo. Agora vem o Mourão que é tchutchuca do Centrão, que é tchutchuca do agro, dizer que não adianta procurar culpado. Claro, porque os culpados são justamente os patrões do Senado e da Câmara dos Deputados, né? O agro que está dominando as duas casas. Por isso que ele fala que não adianta procurar culpado. Nós temos que ter planejamento integrado, centralizado, união de esforços de governo central, governos estaduais, municípios, educação da população para compreender, não é, como tem que lidar com o terreno. A maioria, imensa maioria dos nossos proprietários rurais sabe que a terra é seu maior patrimônio. Família da minha falecida esposa lá do Rio Grande do Sul é de proprietários rurais. Cuidam da terra melhor do que cuidam deles mesmos. Cuida da terra igual deles mesmos. Palhaçada. Essa história de que proprietário rural não tem interesse em tacar fogo. Claro que tem. Claro que são eles que estão tacando fogo. Isso é a maior desinformação do mundo. Porque sabe que ali está o seu maior patrimônio. Patrimônio que nós recebemos aqui no nosso país. Mentira. A terra não é o maior patrimônio, não. A terra é para tirar dinheiro, tá? E o dinheiro é para botar no mercado financeiro. E essa financiarização que é o maior patrimônio. Papo furado, tá? O agro está financiarizado cada vez mais. E às vezes o dono da terra é dono daquela produção durante 5 segundos, depois já passa para outro, tá? É papo furado. O objetivo do agro é tirar toda a riqueza possível no menor tempo possível. De todos aqueles que nos antecederam. Por isso que eu alerto, não pode ter anomia nem acefalia nesta hora. E não adianta a caça à bruxa. O que adianta... Não adianta a caça à bruxa, disse o porta-voz da bruxa. É trabalho em conjunto. Por isso que eu digo, e o meu recado aqui, Cajuru, é um só, mãos à obra, vamos trabalhar. É isso, vocês acabaram de ver dois dos piores elementos aí do nosso país. A Damares, que aproveitou a oportunidade para repercutir a fake news de que o pessoal que faz o fogo controlado seria grande responsável pelas queimadas. E o Mourão, que diz que o agro não tem interesse nenhum em queimar e que não é hora de fazer caça à bruxa e que a gente tem que se unir para trabalhar. É dose para leão. Pior do que isso não dá.
Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.